Alô? Alô? E não, Moraes? Alô, minha filha. Alô? Alô! Alô! Eu sou o Cauê. Eu sou o Vinícius. E se esse podcast não for bom, nunca mais vote em mim. Nunca mais vote em mim. Isso aí. É. Tá animadaço hoje. Não é isso, não. É porque eu fiquei olhando ali pra ver se não estourava muito. Porque quando a gente faz muito animado, eu tenho que baixar depois, entende? Tem que regular, né? É, a animação. porque senão fica um negócio assim... A pessoa já começa o programa perdendo a audição, tá ligado? Então tem que... Eu vou ficar ligado. Não, pode ser, mas eu acho que às vezes é demasiado. Aí vamos aqui no mais tranquilo. Mas enfim. Tamo aí de volta, né? No 19º, né? 19º. 19º programa. Chegando ao 20. Tamo quase lá. Quem imaginou, não? Quem imaginou? Daqui a pouco a gente já tá no 50, olha só. Daqui a um tempo. É. Mas, enfim. Hoje a gente vai falar sobre Wikileaks. Hoje é um assunto um pouco menos atual. Eu acho que a gente falou do Jânio Quadros na última vez, não foi nem um pouco. Quer dizer, era um pouco. Mas... meio atual, né? O Wikileaks é um pouco diferente porque eu acho que ele é mais atemporal, na verdade. Eu acho que vários comentários que a gente fez ali do Jânio Quadros, por exemplo, assim, estão bem contextualizados aqui no momento que a gente tá vivendo, né? Principalmente em comparação com o Bolsonaro. Mas o Wikileaks, eu acho que a pauta que a gente tem hoje de dizer o que diabos é, pra que serve, né? Aonde tá e tudo isso, eu acho que é um pouco mais atemporal. Eu acho que vai ser bem interessante. Eu tenho esperança de que esse programa vai ser bom. Tá bom, então. A esperança antes do... Parece um governo do Paulo Maluf, assim. Exatamente, se não for bom, não vota em mim. Exato. Entendi. É o programa mais ligado aí ao nome do programa. Ao nome do programa, a vinheta do programa. Até agora, realmente. Ao Celso Pita, de maneira geral. Saudoso. Não, enfim, esse programa vai ser liderado pelo Cauê, mais do que por mim. Vou ser o Galvão Bueno. Isso, e eu vou ser o Casagrande desse... Espero que eu seja mais o Casagrande do que o Ronaldo Fenômeno nos comentários, mas... realmente, é bom. Espero que eu não fale umas coisas óbvias, assim, nossa, Snowden, parece nome de... tem nome de neve. Snowden que quer dizer neve. Isso. Mas antes da entrada oficial nos dois blocos desse programa, a gente vai fazer a nossa pequena passagem introdutória. Mais uma vez, não é toda aquela introdução e toda aquela atualidade que você gostaria, talvez, mas enfim, é o que a gente pode oferecer neste exato momento. O Brasil continua na sua loucura, né? O Bolsonaro continua sendo presidente e a tendência é permanecer na loucura pelos próximos 4 anos. O objetivo dele é permanecer pelos próximos 4 anos, né? Isso, se isso vai ser vitorioso nessa empreitada dele. Exato, nessa empresa dele aí, não, acho que não. Mas, então, os cortes de gastos de educação, né, eles, aí teve alguma movimentação das universidades com relação à reação aos cortes de gastos, como a gente tinha comentado já no programa anterior, né, falando sobre essa questão da pesquisa, falando essa questão do completo desconhecimento que o Bolsonaro tem e do seu ministro da Educação com relação ao que as universidades fazem, a pesquisa, enfim. Pra que serve no geral, né? Exatamente. Temos ótimas metáforas aí, a metáfora do pênis, que é a metáfora aí que rondou pela internet, acho muito boa pra explicar de maneira mais pontual a questão do corte orçamentário, né? Exatamente, eu acho que faltou alguém contar essa metáfora pro Bolsonaro, porque a gente já sabe que o Bolsonaro se preocupa bastante com a amputação de pênis. Exato. Então, talvez se alguém tivesse falado que ia cortar 5 centímetros do pênis dele, ele ia ficar, opa, calma aí. Aí não ia rolar. Daí talvez ele já não cortasse 30% de nada. Isso. Eu acho que é uma boa metáfora pra explicar pro Bolsominion aí que tá vivendo aí essa vida. Só pode pesquisar aí, tá no Facebook, tá no Twitter, enfim. O pessoal deve ter visto, já tá na internet. Exato. Tá rolando no WhatsApp. Isso. Inclusive, outro ponto pra se comentar é a união ideológica de vários pontos aí das universidades, né, com relação ao corte de gastos, unindo
discursos que não se uniriam, unindo gente com visão ideológica distinta, unindo... Aqui em Santa Catarina eu vi bastante gente que estuda na universidade pública que é a favor dos cortes, porque também, foda-se, né, o catarinense tem mais que acabar. Mas aí... Não, eu digo seres humanos, não o catarinense, né? O catarinense é uma exceção, né? O catarinense acho que ele não deve ser estudado, acho que o catarinense deve ser... Esquecido, obliterado da história. Mas uma outra coisa que aconteceu nessa semana foi um momento sensacional, que é a promessa para o Moro do Bolsonaro, né? O Moro abriu aí que ele e o Moro, né? O Bolsonaro abriu. Falou Moro, eu acho. O Bolsonaro abriu aí pra imprensa de uma maneira absolutamente aleatória, eu acho. Eu não sei qual foi o contexto da fala dele. A princípio foi só isso que ele disse, né? Acho que tava falando daquelas leis anticrime lá do... Puta nome bosta. Das leis anticrime do Moro, enfim. Algum contexto, mas mesmo assim, mesmo o contexto, mas dentro do contexto, não faz sentido. Que o Bolsonaro revelou à imprensa e ao cidadão brasileiro que ele tinha um acordo com o Moro, que ele a princípio tem um acordo com o Moro desmentiu isso, mas enfim, o presidente falou, pra ser o candidato... É o candidato? Não, né? é ser o indicado. Indicado, né? É porque o Senado faz essa batina, então, né? Sim, meio que mas eu não sei quando foi a última vez que negaram alguém. Pode ser que a gente esteja vendo a primeira vez que negaram alguém. Porque nesse governo não dá pra duvidar de nada. Eu também não vou dizer que é a primeira, porque na verdade eu não sei. Pode ser que tenha acontecido em todos os governos até agora e eu não sei. Simplesmente. A tendência é, enfim, ter essa batina, mas nada muito... É difícil, mas não é, assim, é uma prova de vestibular aberta, né? Mas enfim, o Moro vai ser o indicado, mas a grande questão pro STF, né? Acho que a gente não falou pra que vai ser indicado. Pro STF? Pro STF. Pro STF. O Moro vai ser indicado pro STF, ou a princípio é isso que o Bolsonaro está prometendo. Qual a grande questão? Não, assim, porque não é nenhuma surpresa, né? Não. Era de se esperar. Eu, inclusive, não achei que o Moro ia ser ministro da Justiça, mas achei que o Moro ia ser ministro do STF. Não, era a questão naquela época, sentido, né? Era uma coisa bem... Assim, conseguia ver essa cena da trajetória do Moro. Sim, era a cena daquela época, né? Daí ele aceitou ser ministro da Justiça porque queria só atolar na merda mesmo, foda-se ele. Não, sim. Essa não é um ponto, né? O ponto de discussão. O ponto de discussão é... Por que o Bolsonaro vai me falar um negócio desse em maio de 2019? Sendo que a próxima cadeira, a próxima cadeira a ser... O próximo ministro que se aposenta. Isso, o próximo banco... Vaga. O próximo banco desse ônibus que vai sobrar, né? É o Celso de Mello em novembro de 2000... Celso de Mello que é parente do outro Mello, não é não? Não sei. Acho que é. Não sei. Mas daí não vou confirmar, não vou dizer nenhum nome do outro Melo, que daí pode ser que eu esteja errado também. Não sei. Eu sei que ele vai liberar aí o cargo em 2020, final de 2020, novembro de 2020, eu acho. Se aposentar, né? Se aposentar compulsoriamente, né? Enfim, Suprema Corte, pararam. Que é diferente, que ainda bem que a Suprema Corte brasileira aposenta compulsoriamente. Porque a dos Estados Unidos é uma parada bem mórbida, na verdade, que fica a galera torcendo pra galera não morrer, ou pra morrer, dependendo da posição ideológica. Sim. Pois é. Mas inclusive a questão de decisão de cargos na Suprema Corte é bem mais difícil, né? Lá? Ok. Porque, enfim, como o cara vai até morrer, tipo, é um bagulho mais, assim, pesado, né? Sim. Mas, enfim, ele vai indicar o Moro, né? A princípio, mas isso não significa que o Moro vai sobreviver dentro do governo Bolsonaro por tanto tempo, ou que, enfim... Que o governo Bolsonaro vai sobreviver por tanto tempo, né? Ou que o Moro não vai... E aí a grande questão, por que ele me fala um negócio desse, sendo que agora... Que era uma coisa que todo mundo sabia que ia acontecer, agora é pontual que a oposição vai tentar desidratar o Moro até chegar lá, né? Além do que a narrativa de uma prisão política, de uma decisão política na questão judicial do Lula, ela se torna cada vez mais a narrativa mais forte, né? Já era quando o Moro assumiu o Ministério da Justiça e agora para ser ministro da STF, nesse grande acordo aí. Quando é que esse acordo começou, né? Exatamente, mas enfim, não,
O Moro estava queimado, aparentemente, né? Foi essa a motivação, né? Ele tá chateado. É óbvio que ele tinha interesse político desde o começo, né? Fortalece essa narrativa de que ele não gosta dessa narrativa, obviamente, de que a prisão do Lula foi política. E daí, lá e cagou mais ainda, né? Eu acho bem feito. Não, enfim, é uma questão que sempre aconteceu no governo Bolsonaro, mas aí, mais uma vez, dessa vez, né? Mais neste momento aí do governo Bolsonaro. Enfim, é um momento, eu diria que é um certo momento cômico da semana, assim, em que ele tenta... É aquela questão que é a mesma questão, por exemplo, do Trump. A diferença entre o que na cabeça dele significa governar e o que é governar de fato, né? Sim. Então o Bolsonaro sofre dessa mesma acho que o Bolsonaro paranoia. Acho que o Bolsonaro tem a impressão de que só existem os seguidores dele no Twitter. Que daí eu acho que ele tem a impressão... Que daí ele dizer isso pros seguidores dele... Foda-se. Sendo que fizeram uma pesquisa agora e descobriram que tem mais bot, obviamente. Isso, a maioria era bot. 60% quase, não é? 60% era bot, desses 60%, não sei quantos por cento era bot estrangeiro. Era... A galera lá nas Filipinas tá que tá. Isso. Na Indonésia tá votando o Bolsonaro pra caralho. Exatamente. Ou seja, a grande questão do nosso presidente é que efetivamente ele tá nessa alucinação governamental, né? Exatamente. E, enfim, o PIB tá sendo estimado para baixo, né? O crescimento cada vez que a galera prevê o crescimento do PIB, ele vai crescer menos. Isso. Se continuar ele prevendo demais, daqui a pouco ele tá não crescendo mais. Isso. Deve ser por isso que o Bolsonaro quer acabar com o censo. Com o censo, com a universidade, enfim, com conhecimento, para que pare de fazer projeção do PIB e aí tá tudo bem, porque tá tudo bem. Sim. Na cabeça tá tudo bem. Na cabeça dele tá tudo bem. E aí, enfim, estamos em maio, o PIB tem uma projeção de queda, né? Crescimento de 1%, né? Então, a projeção dele é de cada vez menor, né? Até agora a gente tá trabalhando com projeção de crescimento, né? É pra crescer 1% agora. Isso. Mas a cada vez que prevém, cada vez que alguém mede, tá menor esse crescimento aí. Isso. E é maio, ou seja, provavelmente nós chegamos no final em dezembro... Isso, até agosto nós estamos menos meio. Isso. Talvez a gente tenha uma recessão aí pra enfrentar. O governo do Bolsonaro continua não conseguindo, até os liberais estão dizendo do tipo, a reforma da Previdência... Você pode conseguir o que você quiser aí, meu querido, mas ela não é nem meio do caminho de qualquer tipo de questão econômica, assim, né? Não, ele precisaria estar conseguindo fazer alguma coisa a essa altura pros liberais estar contentes, né? Porque acho que todo mundo já tá percebendo que não vai ser nada. Se bobear, não vai ser nada feito, né? Porque até agora não tem nenhum princípio de articulação do governo pra fazer qualquer coisa. Então, é como se o governo não tivesse começado, e a gente tá em maio. É como se tivesse começado, é como se... Enfim. Ainda não foram os primeiros 6 meses. Que era de se esperar que bastante coisa fosse bem. Mano, mas tá indo mal. O período que eu, antes da eleição, me referia como lua de mel, ainda não acabou. E o Bolsonaro já é precoce pra caralho. Pois é. As projeções do Ciro Gomes dos 6 meses ficaram... Otimista, né? Ficaram erradas, né? Foi o quê? 6 dias? Pois é. Mas... E, enfim... Não foi 6 semanas, eu tenho certeza. Então, assim... Não, foi fraco o negócio e... Enfim, o desemprego continua aumentando, a recessão tá aí pegando e a resposta do governo Bolsonaro é decreto do horário de verão... E mudar a capa do passaporte. Comércio de arma, isso aí ele prometeu e fez. Sim, mas por enquanto... Mas foda-se, né? A grande questão é ele... Enfim, eu posso me matar, eu posso matar alguém. Atirou as bombadas eletrônicas também. Eu posso... matar outras pessoas com o meu carro. Exato. Eu posso me matar com o meu carro, eu posso... O que mais eu posso fazer? É por aí. Não sendo universidade pública, pode fazer até um monte de coisa. Tendo dinheiro pra pagar, pra fazer mas as coisas. Mas emprego não tem. Então não sei até que ponto o bagulho vai né? Tem isso também. Porque como é que você vai comprar arma se você não tem salário? Isso aí vai ser o que a pessoa vai ter que se confrontar aí daqui a um tempo, mas daí é o eleitor dele que se vire com isso, né? Pois é. Mas eu acho que no mais é isso. Uma pequena introdução de atualidades aí. Poucas atualidades, um pouco mais pocket.
Porque o nosso programa, ao que tudo indica, vai ser recheado de informação, recheado de... Recheado de informação, é maravilhoso. Já comecei aí o Ronaldo aqui, ó. Já comecei aí o Ronaldão aqui, ó. Vai ser legal, vai ser legal. Não, eu não tenho... Supimpa. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Vamos ver, eu quero... perceba aí, o ouvinte, o meu nível de comentário. Se ele vai ser Casagrande ou vai ser Ronaldo. Depois você me avisa aqui como é que foi. Muito obrigado. Vamos lá. O homem para isso, tenha certeza, é o Pita. Ele foi meu secretário de finanças e meu braço direito. É um homem sério, preparado, trabalhador. Nele eu confio e por ele eu garanto. Veja bem, garanto tanto que peço a vocês, votem no Pita. E se ele não for um grande prefeito, nunca mais votem em mim. Vamos lá, Galvão? Vamos lá. Apita o árbitro. Olha lá, essa vai ser a metáfora que vai levar a gente pra frente, né? Isso. Vai ser nisso aí que a gente vai se embasar pra falar do WikiLeaks. Isso. Contrariando todas as informações que a gente tem sobre o nosso público, sobre a possibilidade do nosso público efetivamente cagar pra futebol. Ignorando a minha capacidade de narrar um jogo de futebol, de entender as regras do futebol, de me importar com o jogo de futebol, e ignorando qualquer interesse do nosso público, a gente vai realmente forçar a metáfora de futebol. Exatamente! Muito bom. Não sei até que ponto isso vai acontecer até o final, mas não, enfim... eu não consigo sustentar a imitação de Galvão Bueno até o fim, realmente. Não precisa. Eu fico aí aqui tentando imitar o Ronaldo Fenômeno. Até porque nenhum dos nomes principais que a gente vai falar tem R, então seria o ápice da minha imitação do Galvão Bueno. Você poderia muito bem ter colocado assim, Julian Assange. Exatamente. Mas enfim. Ele não é equatoriano? Não, mas ele passou um tempão lá na Embaixada do Equador. Foi tempo pra caralho. Mas enfim, vamos começar de verdade. WikiLeaks. WikiLeaks foi fundado em 2006 pelo Julian Assange, então. Que nasceu, eu não entendi porque ele mudou de nome, mas o nome de batismo dele é Julian Hawkins. Não é Julian mesmo, né? Eu tô zoando. É Julian, ele é australiano. Que inclusive Julian. Ele é Julian. Julian. Nós chamaremos ele de Julian. Ele fundou o WikiLeaks. Eu não vou falar dele agora, porque eu acho que é bom explicar a estrutura. Eu vou falar dele mais pro final do programa, no segundo bloco, quando a gente falar de alguns personagens além dele. Daí eu vou explicar a vida dele antes do WikiLeaks e tudo, mas foi ele que fundou o WikiLeaks em 2006. Como eles se definem, né, no site oficial deles, se definem como uma organização multinacional. Eles falam multinacional em inglês, mas eu acho que a tradução mais correta pro português seria transnacional. Uhum. Não sei qual é a diferença dos dois, mas enfim, aparentemente a tradução mais correta de multinacional, do jeito que ele quer dizer, é transnacional. Acho que multinacional se fala de empresa, sei lá. No sentido também de que, por exemplo... Acho que multinacional seria se tivesse base em vários países, não é o caso. Mas é uma questão de que, por exemplo, transnacionalmente, ele no sentido de que ele tá... No sentido de trânsito, no sentido de que ele não se reporta necessariamente a fronteiras, né? Ele tá no sentido global, de planeta, né? Por aí. Ele é, então, uma organização multinacional de mídia e sem fins lucrativos. Isso é um ponto importante de ser sem fins lucrativos. Porque, a princípio, eles se colocam como uma biblioteca, não necessariamente como uma agência de notícias, o que eu acho interessante. Eles se colocam como se eles fossem só disponibilizar vários documentos, disponibilizar, às vezes, alguma análise. Tem bastante análise no site do WikiLeaks, sim. Mas, a princípio, a ideia deles é só disponibilizar, não necessariamente não noticiar ou fazer jornalismo de verdade, assim. É mais uma coisa de reportar do que de fazer jornalismo. Eu vi, Galvão, que o
o site deles, né? A forma como eles se constituíram na internet é no sentido da... na mesma open source, né? Open source no sentido de que é um código livre. Isso. Do modelo da Wikipédia, né? Da Wikimedia, no sentido da Wiki, né? Isso. É que eu não lembro o que significa Wiki agora, mas tem a ver com edição rápida e coisa assim. Não tem nada a ver com internet especificamente. A diferença do Wikileaks para a Wikipédia é que a Wikipédia ela é colaborativa, né? E a Wikileaks não é. A Wikileaks é dos editores, enfim. Mas começou colaborativa, começou com a ideia bem Wikipédia, começou com a ideia de que pessoas anônimas poderiam publicar notícias e tal. Mas daí agora tem um nível de checagem das paradas, né? Também não dá pra deixar qualquer um publicar, porque na era do fake news... A princípio é uma equipe de mais ou menos umas 10 pessoas que trabalha em tempo integral pro Wikileaks. Mas eles reconhecem que o trabalho de verdade, né, o grosso do trabalho é feito por mais ou menos uns 2.000 voluntários pelo mundo aí que fazem publicação e análise e tal. Até porque se a gente for ver o número de documentos que até agora foi disponibilizado, são cerca de 10 milhões. Então seria realmente impossível que 10 pessoas tivessem analisado 10 milhões de documentos desde 2006. Independente de quão prolíficas essas pessoas fossem. Qual que é essa ideia do Wikileaks? A ideia é publicar esses documentos que de outra forma não seriam disponibilizados. Publicar documentos secretos, sigilosos ou sensíveis. Sensível é aquele que não é secreto, mas a gente preferia que as pessoas não soubessem. E daí a ideia é publicar esse tipo de coisa por uma questão de ativismo, de direito à informação, de tu ter como cobrar do teu governo o que ele está fazendo. E daí o Assange vem de um histórico disso já, que depois a gente vai falar. E daí ele vai criar o Wikileaks com essa ideia de publicar essas informações. Um outro ponto importante é a questão da anonimidade das fontes. Eles nunca divulgaram nenhuma fonte, assim, a Wikileaks oficialmente. Teve algumas que a gente vai falar no próximo bloco que foram descobertas, em especial o caso da Chelsea Manning. Que ela não diz o nome do Julian Assange, na verdade. Esse é um ponto importante também. Ela diz o cara australiano de cabelo maluco. Que na época nem era tão maluco o cabelo dele. Agora ele parece estar com mais cara de doido. Sim. Vamos dizer que ele não é uma figura carismática, né? O agora ele tá com cara de maluco. Mas é porque ele ficou, sei lá quantos anos, preso dentro de uma embaixada. Sim. Ficou complicado pra ele. E um negócio interessante que eu achei também, que eu achei que valia destacar, era o conselho do Wikileaks. Tu viu isso? Tem algumas pessoas nesse conselho, assim, que eram pouquíssimas. E tem o tal do Philip Adams, que ainda é do conselho, que é um cineasta australiano também. Não conheço. Também não. Tem um Ben Lorry, que é um programador britânico, engenheiro de software também e tal. Tem uma galera de tecnologia envolvida nisso, obviamente. Sim. Tem o Wang Dan, que é um chinês, que estava envolvido naqueles protestos da Praça da Paz Celestial, sabe? O processo da Praça da Paz Celestial é famoso, todo ouvinte vai lembrar, já deve ter visto. O cara que parou na frente de um tanque e tal, que tava tendo um desfile militar, e o cara foi pra frente do tanque. Não é esse cara que foi pra frente do tanque, que é o cara do conselho do Wikileaks. Esse cara foi preso e não se tem certeza de quem ele era até hoje. Sim. Mas um cara que era um líder desse movimento da Praça da Paz Celestial, ele foi preso na China, depois conseguiu asilo nos Estados Unidos, e daí passou a integrar esse conselho do Wikileaks. E por último, tem um Chico Whittaker, Francisco Whittaker Ferreira, eu acho que é o nome dele. Ele é brasileiro. Eu não sabia que tinha um brasileiro, mas aparentemente não é mais do conselho, ele já perdeu, já deixou o contato com o Wikileaks, mas enfim, ele teve algum cargo no governo Jango, e depois ele era arquiteto e tal, estava responsável pela reforma agrária no governo Jango. Daí teve o golpe, ele fugiu pro Chile, daí teve o golpe no Chile, ele fugiu pra Europa. Tá porra, coitado. Não tava fácil. Caralho. Daí ele voltou pro Brasil em 81, ele era amigo do Dom Evaristo, Paulo Evaristo Arnes. E daí ele se filiou ao PT. Primeiro nome, momento Ronaldão aqui, ó. Primeiro nome do Paulo Evaristo Arnes é sempre esquecido, coitado. Todo mundo chama ele de Dom Evaristo. Dom Paulo Evaristo Arnes. Que em 81 ele voltou pro Brasil, se filiou ao PT. Olha só. Foi vereador em São Paulo por 2 vezes. Foi líder do governo Luiz Erundina e líder da oposição do Maluco. Ah, tá!
Tá. Eu vi isso, eu devo ter visto isso o nome dele na Wikipédia da Irundina. Porra. Tá, enfim, ele foi líder do governo, do governo na prefeitura, né? Vereador lá, foda-se. Daí ele era líder do governo da Irundina e depois foi líder da oposição ao Paulo Maluf. Daí em 2006 ele deixou o PT, saiu do PT e foi pro exterior. E agora ele foi um dos fundadores do Fórum Social Mundial. Isso. E ganhou prêmio aí pelo mundo. É ativista pelo mundo hoje. Incansavelmente não mora mais no Brasil, até onde eu sei também. Ativamente militando aí. Isso aí. Tem 87 anos, acho. Já é o senhor, né? Já. Mas, enfim, ainda tá aí. Não merece estar no Brasil nessa altura do campeonato, né? Realmente. Fez tanto pelo Brasil, não merece mais. Realmente ia ser triste. Né? Mas enfim, achei interessante. Eu nunca tinha ouvido falar desse. Talvez tivesse lido o nome dele em algum lugar já, mas não lembrava de ter ouvido falar dele. Ele é um dos caras do conselho. Foi, né? Não é mais. Ele diz também, não sei até que ponto ele ia querer que todo mundo soubesse disso, mas. Até que ponto, o que faz o conselho do Wikileaks? Então, acho que era o conselho, talvez tivesse alguma coisa a ver com decisões, com o que era importante o Wikileaks fazer e tal. Porque tem umas questões também é que, de certa forma, é um veículo de imprensa também, sim, de mídia. Tanto que, em 2013, ganhou o prêmio da Associação de Jornalistas do Brasil, assim. Ganhou... Quer dizer, o último prêmio que ganhou foi no Cazaquistão. Eu não sei até que ponto também, o prêmio no Cazaquistão tá valendo assim. Não sei quão livre é a imprensa no Cazaquistão, mas... Pelo que eu lembro, não sei se a imprensa é tão livre assim, mas eles têm umas leis idiota. O grande Cazaquistão. Tipo uma lei que eu vi uma reportagem do cara do Cazaquistão que levantou uma placa, um cartaz em branco, que não estava escrito em nada, e ele era tipo um desafio pra polícia do Cazaquistão. E foi preso igual? Foi. Porque não pode levantar cartaz. Porque a coisa da polícia falando é que ele, com esse movimento, atraiu muitas pessoas. Foi uma pequena balbúrdia na rua. Mas é um cartaz em branco, enfim. Sem falar nada, ele foi preso. Ou seja, não deve ser tão livre assim o Cazaquistão. Bom, não sei, né? Ele ganhou algum prêmio no Cazaquistão, mas ganhou vários prêmios aí ao longo do tempo. E é interessante pensar, porque o Wikileaks recebe doação e recebe contribuições e tem ligações com muitos veículos de comunicação pelo mundo. Por que ele tem ligação com esses veículos de comunicação? Porque também é interessante que a partir do momento que eles disponibilizam, alguém publique, alguém divulgue isso. Porque o Wikileaks não por si só não divulga, né? Sim. E daí, assim, que jornalistas façam análises de verdade, façam análises profundas, vejam o que tem nesses documentos e se interessem por isso. E daí muitos veículos de mídia pelo mundo doam bastante pro Wikileaks. Por exemplo, a Associated Press, que é a agência de notícia grande e famosinha no mundo, e do outro jornal grande que eu encontrei é o Los Angeles Times, que doou pra eles. Mas ali se vocês entrarem no site do Wikileaks, eu acho todo mundo devia, é interessante, é bem fácil de acessar, inclusive, assim, bem fácil de entender. Sim. A homepage não parece a homepage da Wikipedia, não tem nada a ver. Mas quando entra nos artigos, lembra bastante. Mas inclusive, enfim, eu já acessei o Wikileaks ao longo aí, alguns anos da minha vida. Eles estão melhorando, né? Sim, porque antes tá bem bonita, né? Antes era uma bagunça foda. Teve uma época que era só o HTML, né? Que não era feio, era ruim, era difícil. Agora tá clean. Que era só programador que tinha naquela época. Eles contrataram um designer, provavelmente. Agora tem um... Não, tem assim, desenhozinhos, assim, uns negócios assim, ficou mais... Tem várias charges do Latuf. É. Pior que tem mesmo, tem várias coisas que eles ilustram com charge do Latuf. Não sei porquê. Ele faz parte do conselho. Vai saber. Agora vão prender o Latuf porque eu falei isso. Não. Mas enfim, melhorou. De qualquer forma, né, se for lá no site... Outro comentário Ronaldão aí, vai. Se for lá no site do Wikileaks e procurar os parceiros, eles têm lá uma aba de partners. Lá aparece todos os veículos de mídia com que eles têm ligação. Por que eles divulgam isso? Porque pra mostrar que eles têm força, que tem ligações em vários lugares, e pra meio que garantir que eles têm essa rede de contato com todas essas empresas, esses veículos de mídia pelo mundo, pra meio que ter usar isso como um trunfo na hora de proteger as fontes deles, assim, tipo, não, a gente não revela a fonte, e tipo, essa galera, vocês não vêm atrás de quem é essa fonte, porque eu tô colaborando com vocês, eu ajudo vocês aqui, eu tenho contato com vocês, e rola meio que uma troca de favores pra usar isso como negociação, né, como poder de negociação, pra proteger as fontes deles. Sim. Certo?
Então, assim, se vocês entrarem lá, vocês vão ver bastante veículo conhecido da gente. Assim, do Brasil eu lembro de ter visto a Carta Capital e o Globo. Então, assim, o que eu lembro, eu olhei por cima, eu não fui assim, não entrei em cada um. Mas tem o Página 12 da Argentina, que é famosinho também. Assim, é o País, né? O New York Times. New York Times, eu sei, o País eu não lembro de ter visto, mas pode ser, porque são muitos mesmo. É bastante jornal de bastante lugar do mundo, bastante jornal espanhol, tem alguns assim que eu vi. Tem do Paraguai, tem do Uruguai, que eu tenho certeza, tem da Argentina. Deve ter de vários outros países também, mas assim, tem bastante veículo de mídia mesmo, de vários lugares do mundo mesmo. Tem alguns franceses, o Le Monde, inclusive. Assim, então eles têm ligações com veículos de mídia do mundo todo e veículos de mídia grandes, assim, não é... É que, inclusive, porque alguns desses veículos de mídia, assim, jornais que se transformaram em páginas, ou páginas que são jornais, elas revistas, enfim, continuaram fazendo grandes análises investigativas, né? Por exemplo, o New York Times conseguiu sobreviver a essas crises desses veículos de mídia fazendo, ao invés de fazer... O Washington Post também. Também, mas... o Washington Post, que eu lembrei que o Washington Post também tá lá. Sim. É porque ao invés do New York Times adequar a notícias rápidas, o New York Times quis fazer grandes matérias investigativas, né? Sim. Ou seja, ele se mantém no... Quis ir além do Twitter, né? Ele quis nadar contra a corrente, ou seja, se manter no alto nadando contra a corrente, né? Fazendo matérias investigativas, fazendo matérias de opinião, enfim. Ou seja, você vai lá no New York Times para poder efetivamente ter uma experiência, uma leitura de uma matéria que não vai ser... que você não vai ver em outro jornal, né? Sim, exatamente. Lembrei agora do Intercept também. O Intercept, não o Intercept Brasil, que agora ficou... De um tempo pra cá tem ganhado mais notoriedade no Brasil, né? Que é do Glenn Greenwald, isso. Mas o Intercept internacional, o original, tem um acordo com eles também. É importante, assim, que tem essa questão da legalidade do Wikileaks, e daí isso fica meio esquisito, porque tem, tipo, várias empresas americanas, né, vários jornais americanos que tem essa ligação com o Wikileaks, e o fundador do Wikileaks é perseguido, é acusado nos Estados Unidos. Essa relação parece esquisita, mas é que esses jornais têm que, assim, para manter algum nível de imparcialidade, né? E para também não ficar de fora de quando esses jornais, quando essas informações vão se tornar públicas, eles acabam tendo, sim, essa ligação com eles. E eu não sei qual é a posição, por exemplo, do New York Times sobre a prisão do Assange agora. Não sei qual é o viés que eles tomam nisso. Eu acho que a grande questão é que o Assange, quando ele abre essa... Sim, ele funda e faz parte, constitui esse veículo de vazamentos, ele já estava meio que também preparado psicologicamente pro contra, né? Pra reação, né? E pra ser, enfim, perseguido pelos Estados Unidos. Agora, a grande questão é de que ele também serve como... pra quem está ligado, como para perceber de que forma o governo dos Estados Unidos também força as suas questões, né? Força a sua perseguição, força juridicamente, né? Sim. Então, acho que isso provavelmente a gente vai falar mais no segundo bloco, né? Não, mas é que na verdade eu falei isso ali pra puxar o último ponto que eu tinha aqui, o último ponto, que são 4 pontos, na verdade. Posso só fazer um ponto anterior? Então vamos lá. Vou assumir, não vou ser tão Ronaldão assim. Vamos lá. Não, porque na pesquisa que eu tava fazendo sobre o Wikileaks, eu achei um dos primeiros, o que eles chamam de whistleblower, né? Whistleblower, o cara que botou a boca no trombone. Isso, o denunciante, né? O garganta profunda. Porra. Garganta profunda ganhou uma conotação muito esquisita. Ganhou uma conotação muito esquisita, mas na original era o... Inclusive, eu acho que a ideia do Garganta Profunda é o cara do Pentagon Papers, né? Não é... é o mesmo cara? Eu não tenho certeza, mas... Garganta Profunda não era do Nixon? Do Nixon. Não é a garganta do Nixon que é profunda, não. Foi isso que eu quis dizer. No... Watergate, Watergate, isso, é verdade. Não, porque o Nixon é dos anos 80, Pentagon Papers é antes, né? Mas é que o primeiro grande vazamento, né? Do governo dos Estados Unidos, e o Pentagon Papers, ele é um vazamento sobre as ações militares dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, né? Inclusive,
foi o primeiro momento em que a imprensa descobriu, ou que a opinião pública dos Estados Unidos descobriu que os ataques aéreos na Guerra do Vietnã tinham aumentado e aumentado para os países vizinhos, como o Camboja e o Laos, né? Para impedir a entrada de armamento chinês, né, no Vietnã. Então, esse foi um dos primeiros, né? Sim. E que foi já um grande escândalo. E por exemplo, toda essa parte dos jornais, enfim, e da própria Suprema Corte, que é o que dá, inclusive, a questão do direito à liberdade dos jornais em lançar matérias, enfim, descobrindo questões de segurança nacional. Que o impedimento que o governo dos Estados Unidos tentou fazer ao The Washington Post e ao New York Times lá nos anos 70, né, para impedir a vinculação dessas matérias, né? O que a Suprema Corte fez uma votação, foi 6-3, né? Uma votação apertada a princípio, mas enfim, garantiu essa sobrevivência e garantiu, por exemplo, que veículos de mídia pudessem efetivamente buscar informações no WikiLeaks, né? Sim. É que, assim... E do próprio, por exemplo, o Julian Assange não tá sendo acusado de nada, né? Não, mas a investigação deles desde 2007 era sobre o WikiLeaks. Sim. Não era necessariamente sobre o Julian Assange. Eu acho que a ideia deles era prender ele com a intenção de quebrar o WikiLeaks de alguma forma, ou dificultar o serviço deles e tal, porque o Julian Assange, na época, né, hoje eu não sei se é tanto, porque depois de tanto tempo preso no Equador, eu imagino que ele tenha ido atrás de alguém pra substituir, né. Mas eles têm um novo editor-chefe, né? Sim, é de esperar. Mas é que, acho que na época ele era muito dele, assim, porque ele também financiava e fazia na raça muita coisa. Acho que ele mantinha muito do site por conta própria, assim. Então, acho que... Porque assim, também, se são 10 pessoas, são cerca de 10 pessoas hoje, né? Dá pra imaginar que cada pessoa tem que fazer coisa pra caralho mesmo. Sim. E daí tu falou da questão dos bombardeios ali, e boa parte dos documentos que acabaram sendo vazados, né? Foram coisas desse sentido, assim. Os mais famosos, pelo menos, acabam sendo nesse sentido. Foi desse jeito na Guerra do Afeganistão, que eles vazaram... E daí o problema é que, assim, a última questão que eu quero levantar é mais ou menos nesse sentido, assim. Eles dizem, por exemplo, no Afeganistão, ou no Iraque, não sei exatamente qual dos dois, mas assim, soldados americanos atiravam contra alvos civis de propósito. Assim, eles sabiam que estavam atirando em alvos civis e havia, assim, por causa de uma possibilidade, mesmo que pequena, de matar algum alvo militar, ou até sem ter a possibilidade de alvo militar, às vezes porque um soldado é meio doido e tá com a metralhadora na mão, atira contra alvos civis e mata alvos civis. E daí o documento que estava contendo isso também era um documento que dizia do posicionamento de tropas, do posicionamento de armas, de que tipo de armas e em onde que elas estavam, e quando custaram, e de onde vieram, tudo isso. Vinha meio que no mesmo pacote. Uhum. E daí assim, aí que eu acho que realmente tem alguma questão a debater. Porque a princípio, assim, isso eu vou dar opinião pessoal, óbvio. Mas assim, a princípio, toda a questão do WikiLeaks eu acho que é uma parada legítima pra caramba, assim. Os governos acho que tem uma questão do direito de saber o que o teu governo tá fazendo. Sim. E depois, mais pra frente, talvez nos outros blocos ou até agora já dá pra falar também da questão da privacidade, porque vários documentos também levantam a questão de que governos espionavam os próprios cidadãos, ou que o governo dos Estados Unidos, por exemplo, estava espionando pessoas no Brasil, e até onde não é nosso direito saber disso, né? Ou quanto que, enfim, né, enquanto que o governo dos Estados Unidos, a grande retórica deles era de que potencialmente nós temos esse poder, mas nós não vamos usar, né? Mas daí se descobre que eles estavam usando, sim. É que eles dizem isso com relação aos seus cidadãos né? Sim. Mas a questão de uma espionagem externa, isso nunca foi um problema que o cidadão norte-americano teve muito, sim. Né? Pra ele sempre foi essa questão, né? Sempre teve essa questão dentro dos Estados Unidos. Para nós, tudo, para eles, nada. Sim. Mas de qualquer forma, assim, é que colocando dessa forma... de direito à informação e de tipo de coisa que eles divulgam, pra mim parece uma coisa muito legítima. Sim. Assim, eu não tenho absolutamente nada contra. O ponto que eu acho que dá pra levantar, e eu quero dizer que assim, eu vou levantar esse ponto, mas não é necessariamente que eu acho que o negativo supere o que eu acho de positivo. Eu acho que o WikiLeaks é uma parada importante pra caramba, e eu acho que
eu vejo muito mais ponto positivo do que negativo, mas os pontos que daria pra colocar como negativo é que ele poderia realmente estar colocando a segurança nacional e a segurança daqueles soldados em risco quando ele divulga onde eles estão e que tipo de arma que eles têm, né? Sim. Realmente ele, assim, a partir do momento que, assim, tá na internet, o Talibã sabe, né? E na época, eu posso falar Talibã, não tô... Pode soar preconceituoso, essa coisa fora de contexto. Mas assim, eu tô falando de fato da guerra do Afeganistão e do Iraque. Era de fato o Talibã contra quem eles estavam lutando. Então assim, pessoas do Talibã realmente poderiam ver aquilo e poderiam atacar eles. Era uma possibilidade. Sabiam como eles estavam armados e onde eles estavam. Colocou eles em risco. E, assim, eu não acho... É que eu também não... Daí vai uma questão de julgar o mérito. Porque eu também não acho que a guerra no Afeganistão e no Iraque era legítima. Então, também isso pra mim conta. Eu entendo a questão que tu traz nesse grande... enfim... traz outras questões, por exemplo, de que dentro desses documentos tinham questões, por exemplo, de vigilância à célula da Al-Qaeda em Mossul, que posteriormente se transformou no Daesh, né? Então, tem... Enfim, até que ponto enfim, é legítimo do governo dos Estados Unidos declarar que certas questões sensíveis demais, como por exemplo, quantidade de tropas, né, onde elas estão posicionadas, que tipo de armamento elas estão posicionadas, que tipo de vigilância eles estão sendo feitas com relações a alguns inimigos externos dos Estados Unidos, né? E de que isso é de fato uma questão de traição. Sim, espionagem, né? Não é traição porque o Assange é australiano. Pois é. Mas é uma questão de espionagem, né? Eu também acho que não é legítima a guerra do Afeganistão e nem a guerra do Iraque, né? Eu acho que, enfim, existem as coisas que mais apareceram, que é uma questão do Wikileaks, as coisas que acabaram mais aparecendo foram o processo imperialista dos Estados Unidos, né? E de violência extrema com relação a populações que, mesmo que o Talibã tivesse como atacar, não é como se eles tivessem, tipo, todo o armamento do mundo, né? Sim, é que daí, assim, também se colocou... É que coloca o governo dos Estados Unidos... O governo dos Estados Unidos é muito contra isso, mas também coloca eles em situações um pouco complicadas. Porque, por exemplo, quando se descobriu de onde vinha financiamento de algumas organizações terroristas, não eram todos os países que financiavam aquelas organizações terroristas contra quem os Estados Unidos lutava que os Estados Unidos tinham relação ruim. Sim. Tipo, quando saiu quem financiava o Talibã, por exemplo, tinha governo do Oriente Médio que financiava. O Paquistão, por exemplo. E o Paquistão não era um país que tinha uma relação complicada com os Estados Unidos a princípio. Assim. Sim. Então, gera um nível de hipocrisia que eles não estão dispostos a lidar. Só que assim... A Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita é o exemplo mais gritante. Notoriamente... Mas eu não sei se a Arábia Saudita era com o Talibã ou se é com Daesh ou... O Daesh acho que não, mas não tenho nem certeza do Talibã, mas que ela alimentou o governo... que ela alimentou interpretações jihadistas do Alcorão para lutar contra os Estados Unidos em determinados momentos, com certeza. É que eu acho que essas últimas são as questões que eu acho que dá pra levantar. Se o Assange é herói ou vilão, obviamente, entre aspas, não acho que dá pra definir nada disso. E se o Wikileaks é bom por si só, se é mais positivo do que negativo. Quando a gente fala de liberdade de expressão e liberdade de imprensa, quando a gente fala de direito à informação, do direito à privacidade, porque daí vai entrar um pouco mais quando a gente falar algumas coisas no outro bloco, mas assim, de quanto de privacidade que a gente tem ainda e quão disposto as pessoas estão a ter menos privacidade para supostamente ter mais segurança. Mas acho que também, por exemplo, tem coisas ali que... notoriedades de documentos revelados, enfim, eu acabei pesquisando uma ou outra coisa ali, mas são muitos documentos, então eu não entrei em todos eles, né? Mas, por exemplo, o vídeo que a gente citou, Collateral Murder, né? Collateral Murder. Citamos? Citamos, né? Citamos que tem o da Tia Sameli, não citamos? Mas não sei se eu falei do vídeo. Então... É que ela falou de assassinato de civil, mas não só do Collateral Murder do vídeo lá. Assim,
Tá. Tem um vídeo famoso. Então, está sendo citado agora. Tem um vídeo famoso. Tem um vídeo famoso que foi lançado em 2007, ou a operação de 2007. Acho que o vídeo foi vazado depois, acho que foi lá por 2010. Mas enfim, é um vídeo de um homicídio colateral, né? Seria basicamente uma tradução do vídeo, em que... O que consiste o vídeo? Consiste em uma gravação de um helicóptero do exército dos Estados Unidos, um helicóptero Apache, né, de um helicóptero de ataque dos Estados Unidos, e da conversa do piloto e, ao que tudo indica, do oficial de armamento, né, do oficial que dispara a arma, né? Sim. Conversando com tanto a base quanto com o chão posteriormente, né? Uhum. Enfim, comentando um vídeo, narrando um vídeo no podcast. O vídeo mostra eles mirando em um grupo de homens no Iraque, iraquianos, né? E eles declaram que um desses iraquianos tem uma arma. Um deles. Mas não é tão claro assim, não é tão óbvio assim no vídeo de que esse sujeito estava armado, né? O comando dá a ordem de que é possível disparar. Sendo que o soldado já estava muito emocionado. Ele queria muito que dessem a ordem para ele disparar, tá ligado? E aí ele atira contra esses homens. Que no vídeo declarado pelo Wikileaks, eles apontam que um deles era um jornalista e o outro era um fotógrafo. E de que a arma era, na realidade, uma câmera, né? Então o helicóptero dispara contra esse grupo de homens, são 8, se eu não me engano, 8 homens. Dispara tiro de metralhadora de helicóptero, gente. Isso não é tipo uma tiro de metralhadora, um fuzil. É daquele tiro que explode, tá ligado? Tipo, não é. Morte instantânea total. E aí, poucos minutos se passam, chega uma van com 2 crianças e um grupo de outros homens que começar a recolher os corpos para colocar na van. E o helicóptero tem uma ordem de disparar de novo, com outro acesso de emoção do tipo, deixa eu disparar logo, sabe? Ou seja, é o piloto e os seus oficiais, e o oficial do lado dele dando risada da situação, entende? É um sentido de emoção meio de filme de ação dos Estados Unidos, assim, sabe? Sim. Tipo, de que o cara tá vivendo uma alucinação dentro daquela guerra, de que ele, enfim, ele tá disparando de cima, ele não tá vendo as pessoas, ele não tá... A câmera que ele tem acesso, enfim, a câmera que tá na gravação é uma câmera infravermelha, ela não tem, assim, grandes detalhes, a gente não tá falando de uma câmera HD, né? Mas ele, enfim, dispara contra 2 alvos civis, a princípio, né? Este é o vídeo lançado, que é um dos vídeos mais famosos que o Wikileaks lançou, de um excesso, para dizer o mínimo, que os Estados Unidos fez na guerra do Iraque, né? Sim, é um exemplo, né? Mas são outros tantos documentos. É que, por exemplo, eu acho que é melhor a gente virar o bloco. He's the president in residence, he's kind of in charge, he's got the whole country saying, that's my Bush. Life is hard, that's the price of fame, when you're president everyone knows your name. Hey, what's that thing? It's my Bush. I can't believe he's actually in the White House. That's our man. That's my Bush. Chelsea Manning. Eu não entendi uma palavra. Chelsea Manning. Chelsea Manning. Enfim, ela era analista de inteligência do exército americano. Foi analista de inteligência do exército americano durante a guerra do Iraque, principalmente. Mas, se alguém quiser ir atrás do caso, do que ela falou, do que ela fazia, de como é que foi a situação dela toda com o Wikileaks, inclusive, dos julgamentos que ela foi acusada judicialmente por causa das coisas que ela vazou, teria que procurar por Bradley Manning, porque ela é trans e na época porque até onde eu sei, na verdade até o exército dos Estados Unidos não permite pessoas trans, teoricamente, tanto que ela teve que sair. Ela usava o nome que ela tinha sido batizado de Bradley Manning.
É? O que tem? Não, Vamos pôr aqui. me perdi aqui. E eu não tava ali pra ajudar também, né? Me perdi bonito. Ela vazou cerca de 750 mil documentos sigilosos ou sensíveis do Exército dos Estados Unidos. Ela, em especial, né, um famoso é o documento, o vídeo, né, que foi vazado do Collateral Murder, onde aparece soldados americanos, um helicóptero, uma gravação feita de um helicóptero. Onde aparece soldados americanos fazendo um assassinato. Basicamente. Colateral. É porque eles matam pessoas de um helicóptero. Na verdade não aparecem soldados americanos. Eles matam pessoas? Sim, eles são soldados. A filmagem é feita de um helicóptero, né, a princípio. Eu não sei se aparece filmagem do chão também, acho só do helicóptero. Não, só do helicóptero. E daí eles atiram contra civis iraquianos. E... É que tá... Eita! Hoje não é pra ser. Caindo o microfone! Vamos botar ordem na bagaça. Aparecem soldados americanos atirando contra civis iraquianos. E matando eles, né? E depois cogitando atirar contra mais civis iraquianos, inclusive crianças que estão indo lá ajudar a buscar os cadáveres, né? Que eles acabaram de transformar pessoas em cadáveres. Isso. Né? E daí ela vazou esse vídeo, inclusive entre várias coisas que ela vazou, entre muitos documentos que ela vazou, documentos que falavam inclusive sobre outros casos, sobre tiros contra ônibus onde só tinha civis, tiro contra civis no geral, assim, muitos excessos do exército americano. Ela vazou essas informações. Eu acho interessante, apesar de triste pra caralho, as coisas que parecem ser as motivações dela. Porque, apesar de, assim, no final dessa história toda, ela meio que se tornar uma ativista do direito à informação e tudo, ela não começa essa história muito nesse sentido. Ela começa essa história como alguém que, de certa forma, tá ressentida com o exército americano, né? Uhum. Ela tá pra ser expulsa por ser trans. E daí ela começa a conversar com um cara na internet, um cara que eventualmente viria a ser chamado a depor no caso dela, e que é a principal base pra acusar ela, apesar de que a base da acusação é a conversa dela com esse cara e a conversa dela com o que eles dizem ser o Julian Assange, mas não tem nenhuma prova e é isso aí, né? O Julian Assange não admite que é ele também, e ela também não diz que era o Julian Assange, na verdade. Sim. Ela estava para ser expulsa do exército por ser trans e, né, porque eles classificavam como Adjustment Disorder ou Gender Identity Disorder, né? Transtorno de ajuste ou transtorno de identidade de gênero. Isso eu estou traduzindo aqui. Eu não sei se é esse o nome em português de fato. Eu acho que deve ter alguma tradução. Não sei se é isso mesmo. E daí ela diz que por ser trans ela tava pra ser dispensada e ela conversa com esse cara, que esse cara é jornalista e é algum cargo religioso, é tipo um ministro, um padre, alguma coisa assim. E daí ele diz que ela pode se confessar que ela não precisa se preocupar com sigilo porque ele não poderia falar daquilo com outra pessoa. Daí ela fala bastante coisa, assim, fala que tem acesso de inteligência por ainda mais uns 9 meses, mesmo que ela esteja sendo dispensada, e que tem acesso a isso tudo, e que tem acesso a várias informações que ela acredita que pessoas deviam saber, e pergunta pro cara o que ele faria. Não aparece a resposta dele na conversa que eu vi, mas eu não sei, né? Enfim, ele pode ter respondido que divulgaria, ou não. Mas daí ela fala que pretende divulgar, sim, que não queria se tornar notória por isso, apesar de tudo. Ele deve ter mandado ele é de alguma religião? Ele deve ter mandado uma resposta aberta do tipo... Faz o que o coração mandar? Algo assim. Não, né? Enfim. Vai saber. Ela diz que de toda a situação, ela conta o que tá acontecendo com ela. É uma questão que o exército dos Estados Unidos, enfim, já notoriamente enfrenta, que é
essa questão sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo, ou sobre transexualidade, sobre questões de pensão, enfim, né? Ela de uma maneira, ela já estava sendo expulsa do exército por causa disso, né? Sim. Ela de certa forma aceitou por uma questão de patriotismo tudo que ela tinha visto, de que ela entendia que eram questões que feriam uma ética, né? Sim. Uma ética humana. O exército, que era o lugar que ela acreditava que era o lugar pra ela, atraiu, né? De certa forma, sim. Atrai ela, né? Sim, Porque sim, se você se doa ao exército, você se doa a aguentar coisas que você não aguentaria necessariamente, né? Sim, treinamento, mas mesmo assim analista de uma série de questões de excessos e de violências que o próprio exército que você tem, que você guarda como importante, faz, né? Isso te trai efetivamente. Você, né, faz o que o seu coração manda, é botar isso pra que o mundo inteiro veja que tipo de exército é o exército dos Estados Unidos, né? De certa forma, eu acho interessante porque no discurso dela e tal, ela não perde essa questão do patriotismo, na verdade. Tanto que hoje em dia, né, ela quer ser senadora. Ela continua valorizando os Estados Unidos e tudo, só que ela se coloca de um outro jeito nessas questões que diz que tá sendo... tá denunciando as atrocidades para a qual o exército americano é utilizado no exterior. Sim. Né? De uma forma um pouco mais humanitária. E, enfim, a gente já tinha falado isso em outro programa, de que provavelmente deve ser um choque tremendo para algum cidadão norte-americano descobrir que o seu exército, ele não é uma tropa do G.I. Joe, tá ligado? Tipo, de que eles não são, assim, pessoas tão legais, assim, com relação aos povos, que eles vão lá entregar a democracia, né? Democracia nada mais é do que a bala que eles atiram na pessoa para poder, enfim... dominar determinado território para buscar riqueza. Enfim, nada mais é do que o simples capitalismo, de que, enfim, todo esse patriotismo norte-americano, essa polícia mundial que eles têm na cabeça, é uma alucinação coletiva, né? Exatamente. Eu acho, no fim, que daí eu acho que a trajetória é interessante porque termina as conversas dela com esse cara, terminam com uma conversa onde ela diz que poderia ter ficado rica vendendo essa informação, né? Se ela tivesse vendido esses documentos, ela podia ter ficado rica. E o cara pergunta, tá aí, por que tu não fez isso? E daí ela diz algumas coisas, diz que aquilo lá devia ser domínio público, e ela termina dizendo que a informação devia ser de graça, devia ser livre, né? Que em inglês é a mesma palavra, ela diz information should be free. Daí é uma frase que denota bastante um ativismo, que tá bem dentro do Wikileaks e tal. Daí eu acho que na verdade não dá pra também entrar em tantos outros detalhes do caso dela, porque tem outros 2 casos pra falar ainda nesse bloco. Mas os documentos que ela divulgou, aquilo que eu falei no primeiro bloco, exatamente, né? Que detalha lugares e tipo de equipamento dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque, fala dos gastos militares dos Estados Unidos e ao mesmo tempo fala dessas mortes de civis perpetradas, né, pelo exército americano contra pessoas que não estavam, né, oferecendo nenhum tipo de perigo. A grande questão pra mim, não é necessariamente... Enfim, acho que é interessante ver essa questão de orçamento, né? De quanto que... De contratos, enfim... Existe toda uma indústria militar privada dentro dos Estados Unidos que funciona também em prol dessas guerras, né? A indústria do armamento, enfim, indústria bélica. Mas eu acho que a informação, por exemplo, dos gastos militares é uma parte importante dessa informação. Porque vai além, assim, né? Tipo, o dinheiro do contribuinte americano está sendo usado para praticar crimes no exterior, está sendo usado para assassinato de civis. Eu acho que, de certa forma, isso também dá um peso pro documento, né? Do que se ela só largasse o vídeo aleatório. O vídeo aleatório parece que os caras mataram 8 pessoas e diz que só aquele cara que fazia isso. Mas vamos pro próximo caso. O Edward Snowden. Eu ia chamar ele de John Snowden. John Snowden. Mas ele sabia de umas paradas. Ele sabia de umas paradas. Ele tava sabendo. Ele foi da CIA e da NSA, mas a treta mesmo dele foi quando ele trabalhava na Dell. Na Dell? Na Dell. Dell que faz computador? Sim. Não pra Adele. Né? Não pra Adele. Na Dell mesmo ele trabalhava.
Porque a Dell foi contratada porque os Estados Unidos têm dessa também. Quer dizer, qualquer lugar do mundo tem dessa. O governo contrata a empresa privada pra fazer alguma coisa. Sim. E a NSA contratou a Dell pra fazer uma parada. E daí, quando ele tava trabalhando na Dell... E daí eu acho isso muito zoado, na real. Que foi trabalhando na Dell, empresa... Nem era um funcionário público, não era alguém do governo. Um cara trabalhando pra outra empresa que teve acesso a essas informações todas. Então, tipo, a parada realmente parece zoada quando a gente para pra pensar, né? Que é um aleatório de uma empresa que veio fazer um serviço. Mas ele já tinha sido trabalhado. Ele já tinha sido da CIA. Então ele não era ninguém também, né? Tá difícil. Não tá fácil pra ninguém. Ele jogou muito no ventilador. Jogou no ventilador potente pra caralho, né? Que ele jogou... Vazou... Eu inclusive botei só mais de 1 milhão de documentos aqui, porque as estimativas variam bastante, assim. Porque a galera vai botar, vazou tantos mil documentos da inteligência americana, tantos mil documentos da inteligência britânica. Assim, as estimativas chegam a 1,7 milhão de documentos. É coisa pra caralho que ele vazou. Que ele ainda não vazou? Não, ele tem, né, esses documentos, mas ele não vazou tudo porque ele tem ideia, ele diz que ele lê tudo que ele vaza, né? Porque ele também não perde esse lado patriótico e tal, ele pensa se aquilo precisa ser divulgado, não sei o que, é a avaliação subjetiva dele, né, e daí ele faz o que ele quer. Sim. Quem tem os documentos são ele, né? Será que ele tá botando um pendrive, isso? Eu não sei, né, deve ter em mais de um lugar, né, deve ter um seguro de vida aí, né, deve ter alguém que tem esses documentos. Deve ter. Mas será que o dele tá no quê? No computador dele? Não sei, ele tá na Rússia, né? Se tá no computador dele, tá no computador do Putin. Enfim... Será que ele botou num pendrive? Será que... Tá na nuvem? Não. Tá no Google Drive? Botou no Dropbox. É documento pra caralho. É, coisa pra caralho mesmo. Ele... Eu não sei como é que se salva esse tipo de documento também, né? Vai saber. Eu não sou... Será que os russos não fizeram uma cópia já? Não sei. É que ele tá na Rússia, mas, assim, a condição pra ele ficar na Rússia é que ele ficasse quieto, né? Sim. Que não divulgasse mais nada e tal, e ele manteve, né? Porque também tá na Rússia, né? Não tá podendo arriscar nada. Ele não vi mais nenhum tipo de... Não, porque ele parou mesmo. Mas é que o interessante do Snowden é que o teor das coisas que ele divulgou, né? Porque enquanto a Chelsea Manning tava falando de crimes que o exército americano praticava do outro lado do mundo, o Snowden falou, então, o governo americano também está praticando crimes aí dentro da tua casa. Sim. Ouvindo tuas conversas, lendo teus e-mails, sabendo que tu vê na TV, essa porra tudo. Sim. Então, assim, esse é o teor dos documentos, né? Ele fala do PRISM e do Muscular. Eu não tô imitando o Donald Trump quando eu falo Muscular, mas parece um pouco. Prisma e Muscular, é isso aí. São dois sistemas de vigilância. O PRISM é da NSA. NSA é a National Security Agency dos Estados Unidos, né? A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. E ela era meio que o acesso aos servidores do Yahoo e do Google, sem o Yahoo e o Google saberem disso também. Era meio que eles tinham invadido esses servidores e podiam ter acesso a e-mails, né, buscas que as pessoas faziam e tal. O Yahoo, hoje em dia, nos Estados Unidos é capaz de usar ainda, né? Sei lá. Mas, não, o Lycos eu acho que realmente ninguém mais usa, mas o Yahoo é capaz, né? Provavelmente. Yahoo não foi vendido um tempo atrás? Não sei. Mas, enfim... Quando fizeram o Prism, é bem a cara desse tipo de coisa também usar um servidor que ninguém mais usa, mas enfim. O Prism, quando foi feito, acessava o Yahoo também. E daí eles, assim... O Yahoo e o Gmail? O Yahoo e o Google, não sei se só o Gmail, acho que talvez outras coisas também dentro do Google. Então quem usava Hotmail tá salvo. Não sei, né? Não sei. Os exemplos que dão ali... Foi esse o meu comentário, Ronaldão. Então, nesse momento. Usa Hotmail. Esse programa é um oferecimento Hotmail. Ai. Não é, tá? Só pra constar que não é. Mas se fosse, seria legal. Tava precisando. Não do e-mail do Hotmail, mas do dinheiro da Microsoft, no caso.
ele, enfim, fala do Prism e tem um acordo muito parecido que é do o Muscular, que era de uma outra agência, na verdade de uma aliança de inteligência entre Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. A Five Eyes Intelligence Alliance. Que eu lembrei que tá todo mundo com olho. É 5 países, Five Eyes, só tem um olho em cada um. Já tá vendo tudo com um olho só. Era um acordo de cooperação entre eles e esse Muscular era a mesma coisa, basicamente, só que só que em todos os países. E daí isso é complicado porque, além de já ter o caso de que podia ouvir tuas conversas, lá no Reino Unido, lá na Austrália, isso pega mal nos governos de lá, porque, tipo, então, assim, além de você estar espionando a gente, os Estados Unidos podem estar espionando a gente. Então, assim, é o teu próprio governo compartilhando tua informação pessoal com outros governos. Sim. Vai além do teu governo te espionando. Do teu governo te dando as tuas informações pros outros. Sim. Enfim, isso tudo tá aberto, a princípio, a partir do Ato Patriota, né? Que foi uma resposta do governo dos Estados Unidos ao 11 de setembro e, enfim, o que legitima, de certa forma, a guerra ao terror, né? Então, é uma questão de direitos muito interessante, porque o governo, que também te coloca em duas questões, né? Assim, por um lado, você tem um negócio de que o governo, o cidadão norte-americano, enfim, o governo, ele está vigilante a você, para saber o que você vai fazer, enfim, se você é um potencial terrorista ou terrorista interno, enfim, né? E ao mesmo tempo que governos de outros lugares podem estar dando informações para o governo dos Estados Unidos, né? Por exemplo, o tio Bolsa aqui, né? Pode também querer fazer um acordo nesse sentido. Ou mesmo assim o governo dos Estados Unidos já está te espionando porque você usa provavelmente algum tipo de serviço que está baseado dentro dos Estados Unidos, né? Que tem isso também. É que a partir do momento que eles têm acesso ao servidor do Google, por exemplo, tanto faz se tu é americano ou não, né? A economia de informação dos Estados Unidos, a economia de informação global, ela tá tanto no setor privado quanto no setor público, né? Sim. O Snowden não, mas o Assange também é um ativista nesse sentido. Ele diz que acha muito zoado que o Google te conheça melhor que a tua mãe. Pois é. É zoado que assim, tem muita coisa que a tua família não sabe, mas que o Google sabe das suas preferências pra várias paradas. Sim. E daí ele fala que não é só o governo te espionando. São empresas também têm interesses comerciais aí. E, assim, pra que essas suas informações estão sendo usadas, como é que elas usam isso que elas sabem, né? Pra que elas usam esse conhecimento. Que é a frase do Joe Snowden, por exemplo, no do John Snowden? Eu chamei de Largou mesmo o John Snowden. Foda. Edward Snowden. Não é o Joe Snowden. Eu mandei sem perceber o John Snowden aqui. Do Snowden. Do Snowden pro John Oliver, em que ele aponta que ele fala assim, a NSA tem essa retórica de dizer, por exemplo, de que nós temos esse potencial de fazer esse tipo de espionagem, mas nós não fazemos, né? A gente tem esse poder aqui nefasto, mas a gente não vai usar. Tem a Estrela da Morte, mas não usa. Isso, tem a Estrela da Morte, mas não usa. Trust me, né? Acredita em mim, né? Acredita em mim não, confia em mim, né? Que é, por exemplo, também, assim, a Daenerys com o dragão dela, sabe? Já pra seguir na dinâmica do Jon Snow. É a Daenerys com o dragão dela. É tipo, posso queimar tudo? Posso, mas eu não vou fazer. Não vou fazer porque não é do meu feitio fazer isso, né? Mas enfim, é uma questão de como você vai confiar nesse tipo de coisa, né? Confiar em alguém que tem um dragão. Você vai confiar em alguém que tem um dragão? A princípio não tanto, né? Não, o negócio da bomba atômica é um pouco isso também, né? Também. Eles têm... Mas bomba atômica, dragão, enfim, arma na cabeça. São várias metáforas de que, tipo, você vai efetivamente dar poder a alguém que não é você sobre sua vida, né? E de quanto que a ideia de segurança e de privacidade, ela tá dentro dessa discussão, né? Porque ela pode ser uma discussão interessante, mas ela também pode ser uma discussão meio falsa, né? Sim. Tipo,
a sensação de segurança, ela é uma sensação, ela não é uma segurança de fato, né? De que, enfim, o assalto, né, você ser assaltado é uma questão que, tipo, tem muito mais a ver com o capitalismo do que necessariamente com qualquer outra coisa, né? Sim. Então, o homicídio já caminha por outros caminhos, enfim, mas também tem questões de cultura, questões de cultura no sentido de choques com a modernidade, né? Feminicídio, enfim, tal, questões de ódio, questões, enfim, várias outras questões monetárias, enfim, os motivos são vários, sim, mas também estão ligados necessariamente ao capitalismo, né? Então, até que ponto a segurança, ela também não é um fator, assim, de uma construção moderna de sociedade, assim, né? Não que não existisse antes, mas, enfim, a questão da vida e a questão da propriedade privada foram modificando ao longo do tempo, né? Sim. Então, a privacidade também, né? É uma questão... Enfim, não dei resposta pra porra nenhuma, mas... Mas não tem muita resposta. Né? Foi absolutamente Ronaldo nesse momento, mas é que a questão ainda permanece, né? De que tipo de segurança é essa? Que tipo de sensação de segurança é essa? De que uma vigilância maior de um Estado, ela vai... Ou de um governo, né? Ela vai efetivamente ser interessante. Nos Estados Unidos isso é uma questão de Estado, né? O Estado vigia, porque seja republicano, seja democrata, isso permaneceu. Agora, nos outros países, como um país como o Brasil, provavelmente pode ser muito mais questão de governo, né? Pra fechar, o Edward Snowden, ele foi preso... Ele não foi preso, na verdade. Ele foi acusado de traição, né? Mas ele fugiu, né? Saiu ele estava em Hong Kong, eu acho. E daí a relação dele com o WikiLeaks é principalmente, na real, na proteção dele. O Snowden tá na Rússia ainda, e o acordo que ele teve com a Rússia foi meio que ele pode ficar na Rússia desde que ele não fique mais falando, né, dos documentos. Não quer prejudicar as relações da Rússia com os Estados Unidos. Sim. E a estrela da festa, por último. Julian Assange. Julian. Que ele era jornalista, programador, ativista e fundador do WikiLeaks. Ele é hacker, né? Ele era hacker. Ele de novo já? R-A-C-K-E-R, hacker. Ele era hacker. Pior que ele se envolveu em umas paradas, umas hackeadas famosas, invadiu uns computadores aí na Austrália, essas coisas. Ele, assim... Ele diz... Deu umas hackeadas famosas, invadiu os computadores na Austrália. Invadiu um computador de universidade e tal. Sequestrou, sei lá, Diabo da Tasmânia. Fez Não, ele... Tirou dinheiro do banco do... É que na verdade a hackeada famosa que eu quis dizer, que ele deu, é uma que ele não admite. Que é uma galera que hackeou a NASA há bastante tempo atrás já. Quando ele era novo e tal. É atribuído a ele, mas ele nunca disse que ele tem a ver, né? E parece muito... O nome do grupo era muito assim, obviamente os caras estavam só tentando zoar. Eles eram contra o armamento nuclear e o nome dos caras era Worms Against Nuclear Killers. Eles usavam a sigla WANK. Tipo W-A-N-K. Sim. Que... Se eu não me engano... Não, eu não me engano, não tô assim. Mas pelo menos no inglês britânico é uma expressão pra bater punheta. Olha só. Então eu tenho quase certeza que eles estavam de zoeira. É muito, assim, né, computador da NASA, né? Que não significa muita coisa, né? Não, ele tinha alguma coisa a ver com arma nuclear, mas assim, não acho que eles tenham hackeado um silo nuclear americano. Né? Tipo, hackearam a NASA. O que significa, né? Qual computador? Sei lá também. Assim, é interessante o cara ter hackeado a NASA, vai. Ele era um adolescente. É que a NASA não tá querendo fazer, sei lá, jogos de computador, né? A NASA tá querendo levar alguém pro espaço, né? Então... Sim, mas o mesmo foguete que leva pro espaço também lança bomba na cabeça dos outros, né? Sim. Werner von Braun já tava aí dizendo que não importa o que subir, o importante era como subir. Pois é. E... ele, enfim, ele é associado... Ele é associado a ele, mas ele nunca admitiu que participou desse negócio. Os Estados Unidos tentam prender ele desde 2007, já desde... Não é que tentam prender, né?
mas tem essa intenção de conseguir prender ele desde 2007. Daí em 2017, 10 anos depois de todo o processo da Chelsea Manning, que não conseguem associar a ele e tudo, lá em 2017 eles conseguem formular um processo de verdade. E em 2019, esse ano, pessoas começaram a ser chamadas para depor. Só que, nesse meio tempo, né, ele estava solto. E ele, em 2010, se eu não me engano, ele foi acusado de assédio sexual na Suécia. E daí assim, ele nega. E eu não vou dizer que ele realmente não fez, porque eu não tenho nenhuma base para dizer que o Assange não é um assediador, abusador, nem nada do tipo. Não, mas a acusação... Não, a acusação dele é que ele... o que ele diz é que estão acusando ele, que aquilo ali é um meio de prender ele... Não, mas a acusação dele nas épocas era de que, enfim, pode ser considerado um abuso sexual na Suécia o sexo sem camisinha. Essa era a acusação, a princípio, de que esse teria sido o assédio que ele fez, enfim. Não sabia. Isso é um crime na Austrália. Enfim, sobre que aspectos isso aconteceu, eu também não sei. Se ele foi acusado, provavelmente é porque a pessoa com que ele se relacionou não gostou, enfim, não deve ter sido do agrado, não deve ter sido de boa vontade, né? Ou também, enfim, eu não sei até que ponto... Não, porque o que ele diz é que a acusação... Porque a vítima nunca aprender, né? A vítima do negócio nunca apareceu. Tem isso. Que o processo é do Ministério Público, né? O equivalente ao Ministério Público da Suécia é contra ele, né? Então. E aí ele tá sendo acusado por ter o crime de assédio dele... A tradução, eles falam como estupro leve. E é um termo muito estranho. Eu não consigo. Eu acho muito bizarro usar essa terminologia. Mas é o que ele é acusado oficialmente na Suécia. Sim. Que deve ser algo como o assédio sexual no Brasil. Imagino que sim. No americano, em inglês eles traduziram pra assalto também, que não é bem assédio também. Não, é abuso. Assalto está muito mais próximo de estupro do que naquilo que Special Victims Unit me ensinou, né? Sim, assalto eu acho que a tradução seria abuso, mas enfim, o ponto... até porque os detalhes não dá pra saber, porque, se eu não me engano, ele tá em segredo de justiça. Eu sei que ele um dos crimes prescreveu na Suécia, ele tinha que ter sido interrogado até 2015, não foi, porque ele estava no embaixada do Equador. Mas enfim, vamos lá. Ele foi acusado na Suécia, estava na Inglaterra, foi pra embaixada do Equador, não tinha pedido ainda, mas foi pra embaixada do Equador. Daí fez um acordo com a polícia britânica que ele ia ser preso no Reino Unido. E daí, só que no Reino Unido, o crime que ele estava sendo acusado, na Suécia, tinha fiança. Sim. E daí ele ia pagar a fiança, ele fez um acordo de pagar a fiança. E daí quando ele falou isso, a fiança é alta pra caralho, era 200 e tantas mil libras. 200 e tantas mil libras é dinheiro pra cacete. Sim. Mas enfim, fez o acordo de pagar. Só que daí na Inglaterra tem um outro crime que é não pagar a fiança. E daí fazer um acordo de fiança e não pagar a fiança é um crime por si só. Uhum. Daí além do crime do não ter pago a fiança do outro, ainda tem outro crime. E daí ele não pagou, porque ele foi pra embaixada do Equador, porque ele tava com medo de ser preso, e ser mandado pros Estados Unidos, principalmente. E daí ele foi pra embaixada do Equador e pediu asilo político, não pediu refúgio. Que isso é um ponto interessante, um ponto importante também. Porque asilo político pode ser concedido pelo presidente na hora. A pessoa pede, pode ser concedido na mesma hora. Refúgio, por outro lado, refúgio demora, eu acho, não sei se precisa ser aprovado no Congresso, imagino que não, né? Porque cada um é impossível. Mas assim, o processo de pedir refúgio demora mais, porque acho que tem que ser analisado e tal. Mas o pedido de refúgio só pode ser revogado quando a condição que tornou a pessoa uma refugiada muda. Sim. Quer dizer, ninguém jamais poderia ter tirado por conta própria o status de refugiado do Assange. O de asilado político, ou exilado, não sei se é exilado alguma coisa. Asilado. Enfim, não poderia ser tirado, tanto que foi isso que aconteceu. Mudou a política equatoriana. E daí o atual presidente do Equador não viu mais... Se bem que assim,
Eu também não entendia a Bolívia naquela época, porque é uma situação... É uma treta gigantesca para países como Equador e Bolívia se envolverem, assim. Parece que tem muito pouco a ganhar. E daí... Mas se colocaram nessa situação, né? Deram... Não é que eu não acho que não deveria ter dado também. Acho que deveria sim. Mas eu acho que, assim, arrumaram muito mais problema do que solução. Mas era, enfim, naqueles governos bolivarianos, enfim, Sim, e o Equador aceitou e fez esse, né, ele ficou lá, só que gerou uma situação muito zoada, que era o fato de que a Inglaterra não deixava nem ele sair, não tinha direito de sair da embaixada pra nada, porque nem pra ele ir pro Equador, nem pra ele ir pegar um avião pra ir pro Equador, eles não deixavam ele sair. Sim. Que em situações normais seria permitido, né? Para presos comuns, teoricamente. E como o crime que ele, teoricamente, cometeu na Suécia é um crime comum, né, os crimes pelo qual ele está sendo preso no momento são crimes comuns. Então não teria por que impedir ele de ser levado para o Equador. Mas ele, pelo jeito, vai ser extraditado para os Estados Unidos. A Suécia tinha declarado inicialmente que não extraditaria ele para nenhum país que... Não extraditaria ele de jeito nenhum se achasse que existe a possibilidade dele ser torturado ou morto. Morto, inclusive, condenado à morte, né? Se houvesse a possibilidade de ele ser condenado à morte, eles não mandariam ele. Então, não sei se ele vai mesmo. Eu acho que... Porque eu não sei se isso é só, tipo, discurso. Porque eu acho que pode ser contra a lei na Suécia, mandar alguém para um lugar onde a pessoa pode ser condenada à morte. No Brasil né? No Brasil, exatamente. Porque no Brasil, por exemplo, o Assange, se estivesse aqui, ele jamais poderia... a lei brasileira não permitiria que o Brasil mandasse ele para ser condenado à morte. Sim. Ele ficaria aqui querendo o governo brasileiro ou não, porque a lei não permite que mandasse embora. Então, tem isso, assim. Mas não sei se estrangeiro, mas... Não pode. Acho que mesmo com... Brasileiro eu sei que não pode... Não, brasileiro não, mas... Brasileiro não, com certeza, mas eu acho que estrangeiro também não. Eu acho que não manda gente pra morrer. Entendi. Legal. Se não aprovar a pena de morte aqui, legal. Achando que não. A nossa sociedade é muito... Nunca teve. Não, também não acho que vai ter. Enfim... em 2014, já os documentos do Snowden mostraram que sim, desde 2010 tinha meio que um manhunt atrás dele, tinha assim, uma caçada ao Assange, tentando fechar todas as saídas pra ele, pra cercar ele, pra não, assim, pra garantir que eventualmente pegariam ele. Uhum. O que, né, acaba sendo mais... dando um certo corpo por essa história de que as acusações de assédio são inventadas. E que, na verdade, isso ali é um complô pra acabar prendendo ele de alguma forma. Ao mesmo tempo que também ele pode ter cometido crime, não tem como dizer que não. O processo tá em segredo de justiça. Não... Exatamente. Eu não sei até onde ele pode ser preso por isso ainda. É que agora, assim, ele tem pena pra cumprir na Inglaterra, porque ele não pagou a fiança, então ele... Né, na Inglaterra ele também cometeu um crime. Ele tava preso por ele ia pagar a fiança e não pagou, e isso é um crime. Sim. Então ele tem um crime na Suécia, um crime na Inglaterra, no Reino Unido, e ele tá sendo processado nos Estados Unidos. Também tem isso, né? É que o processo não terminou nos Estados Unidos também. Eu não sei se... Ele provavelmente não ia ganhar o direito de responder o processo em liberdade, mas ele não tá condenado nos Estados Unidos ainda. Mas pelo que ele tá sendo condenado? Deram um jeito de encaixar em espionagem. Tá bom. Espionagem também nos Estados Unidos é pena de morte? Né? Não sei se é a mesma coisa. Eu acho que depende do estado, né? A questão é essa, né? Depende de onde começaram o processo. Espionagem do quê, né? É que é bizarro mesmo, porque os caras estavam de todo jeito tentando encaixar ele de alguma forma. Porque, a princípio, a espionagem parte do princípio de uma relação entre dois estados, né? Tipo... Então, mas eu acho bizarro porque eu não sei se o Assange já esteve nos Estados Unidos. Porque, assim, foto dele falando em lugares é sempre na Europa. Ele é australiano, eu tenho certeza que ele já esteve em muitos países da Europa, mas eu não tenho certeza se ele já esteve nos Estados Unidos. Então é muito bizarro essa acusação de espionagem também, porque eu não sei qual é a base exatamente. A cyberespionagem. Mas ao mesmo tempo, até onde se sabe, o Assange também não participou ativamente
da descoberta da obtenção desses documentos, né? Sim. Quem obteve esses documentos foi outras pessoas, ele foi o meio pelo qual eles foram divulgados. E daí também isso coloca numa situação meio complicada, porque tipo, até onde isso também se encaixaria com espionagem de qualquer forma. É quase uma vitória simbólica do governo dos Estados Unidos, né? Não tem nada a ver mais com necessariamente um crime ou outro, porque inclusive a Wikileaks continua caminhando com suas próprias pernas, né? É, porque também assim, depois de o Assange ficou quanto tempo? 7 anos na Embaixada do Equador? Por aí. Praticamente uma prisão, né? Então, e não podia sair, é zoado pra cacete. Né? A galera reclamou bastante dele. Claro que ele era meio babaca. É. Não tomava banho, andava de skate dentro da embaixada. Deve estar, enfim, né? No último dos últimos da escrotidão, né? Ele tava preso. Não, e era bizarro, ele não podia ir na sacada do negócio. Ele não pega sol há 7 anos. Então. É, assim, preso tem direito a banho de sol. Mesmo que o Michel Temer recuse. É. Não, enfim, mas chegando num ponto que eu acho que ele já tava quase que tipo, me entrega então de uma vez e deixa o circo pegar fogo, né? É, e daí, assim, ele acabou. Agora tá preso, né? Acho que no Reino Unido ainda, não sei. Acho que não foi mandado pra Suécia e nem pros Estados Unidos. E. E é isso, né? Essas são as informações que a gente tem sobre o Julian Assange. Julian. Porque, enfim, se ele vai ser processado pelos Estados Unidos, se algo vai acontecer, pelo jeito ele vai continuar preso em situações menos desumanas do que ele estava preso na Embaixada do Equador, né? É o que eu ia dizer. Também tem um ponto aí que a gente acaba não lembrando muito, mas é que dentro da Embaixada do Equador ele estava sendo bancado integralmente pelo Equador também, né? Sim. Ele era um hóspede caro do Equador. Sim. Ele estava vivendo lá e como ele não tinha como sair, como ele era um asilado político, não podia deixar ele morrer de fome dentro da Embaixada do Equador também, né? Seria muito pior do que só deixar ele solto. Sim. Então, ele causava despesas e tal. Eu imagino que nesse tempo todo que ele ficou lá, ele tenha conseguido estruturar de alguma forma algum comando no Wikileaks sem ele estar presente. Então... eu acho que ele inclusive pode ter renunciado. E quando ele foi preso, também vazou uma caralhada de coisa, né? Sim. Saiu ali um monte de documento, inclusive da Rosana Sarney saiu nesse. Não, eles estão, né? Tá saindo ainda coisa. Eles continuaram saindo. Se tu vê, ainda tem movimentação, por exemplo, a localização. Nas últimas coisas que eu vi do Wikileaks era a localização secreta dos servidores da Amazon. Ah, tá. Que a Amazon tá falando onde é que ficava e tal, e aí, tipo, tamo aí. Aí tem aqui, no aniversário, 30º aniversário, não, de janeiro. 30 de janeiro, documentos da Igreja Católica, falando sobre essa luta de poder, né, dentro dos rankings oficiais, né, que inclusive é uma coisa que está em voga, né, da Igreja Católica, lista de compras das embaixadas dos Estados Unidos, essa charge não é do Latuf, inclusive. Não fui ver. Porque eu não tô brincando, não, tem muita charge do Latuf de capa nas paradas. Ó, aí tem o... Não sei. É porque depois ele entra aqui direto pros documentos, né? Sim. Sei lá. Nossa, tem bastante coisa. Sim. Enfim, vale muito a pena entrar. Assim, é que os documentos são bem... muito documentos, são documentos muitas vezes complexos, então assim, não é tudo que a gente consegue analisar, mas é bem interessante. Eu acho, sei lá... Não sei onde é que eu tô indo com essa frase, mas sei lá, prestigiem o trabalho do Julian Assange. Não é só do Julian Assange, né? Não, essa altura já é de um monte de gente. Tem, enfim. Essa aí é a lista que eu falei, ó. Sim. Que agora o ouvinte tá amando. Da nossa versão vendo imagem sem imagem. Enfim, entrem no site do Wikileaks e vejam lá todo mundo que colabora com ele de alguma forma e vão atrás dos documentos. Eu acho tem bastante coisa sobre o Brasil, se interessem. Pois é, né? Tem várias coisas dos locais, das embaixadas. Coisas que eles compraram.
Vamos ver o que a Embaixada da Colômbia comprou. Cocaína. O que a Embaixada na Colômbia, né, no caso. É. E tem, enfim, uma quantidade imensa de documentos que, por outro lado, às vezes é meio chato, porque, enfim, né, são documentos meio crus, né, tipo... É que assim, por exemplo, isso aqui que tu abriu é uma tabela de compra, aparentemente, não é uma... Não é um texto, não é uma análise, é uma tabela de compra. Sim, é. Não é assim, como entretenimento, não sei se tem todo aquele valor. Sim. E tem coisas assim que tipo, afinal, não tem nada não tem nada de legal, né? Não, assim, não são todos os documentos que têm alguma denúncia, alguma ilegalidade. Sim. Até porque, assim, por exemplo, aqueles documentos que a gente falou de localização de armas e compra de armas e tal, aquilo não é ilegal. Eles não estão comprando arma ilegalmente, não estão usando armas... Quer dizer, na verdade, eles estavam usando armas químicas no Iraque e talvez isso fosse legal, sim. Não, sim, tem mas, coisas assim, que... Mas não necessariamente assim, eles estavam usando, eles estão lá com duas metralhadoras e não sei onde. Isso não é ilegal. Quer dizer, a invasão do Iraque poderia ser ilegal, mas... Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Não é necessariamente que está irregular para o governo americano. Não, aqui ó, a coisa uma coisa de compras aqui, tipo, tem um adaptador para funcionamento da cigarreira do automóvel. Entende? Tem um carregador aqui, micro SD com 4 GB, tá ligado? Sei lá, coisas assim que a princípio uma embaixada compraria, né? Pilha. Clipes de papel, resma de papel. Pilha, né? A princípio a embaixada compraria. Cabo USB. Pois é. Enfim, coisas, né, nesse sentido. Mas inclusive tem, é só o que ele comprou, mas não tem... Nem tá completo essa tabela aí, os caras nem compraram isso aí, se bobear. Enfim. Acho que tá bom, né? Porque pela minha conta eu já dei 50 e eu sei que dei mais que isso, então. 50 minutos? Pelo jeito, sim. Meu Deus. É 52 aqui. Que pariu. Tchau! Tchau! So about WikiLeaks. I know nothing about WikiLeaks. It's not my thing. And I know there is something having to do with Julian Assange. I've been seeing what's happened with Assange, and that will be a determination, I would imagine, mostly by the Attorney General, who's doing an excellent job. So he'll be making a determination. I know nothing really about him. It's not my deal in life.